sabendo que a partir de 15, 20 minutos você vai ter pelo menos uns 2 jogadores ali sem condições de manter o ritmo de jogo. Não errou nisso, não. Tem um jogador, eu não sei qual é a opinião de Luiz sobre isso, porque obviamente, Luiz, você está acompanhando o time durante o ano muito mais do que eu. Mas um nome que eu quase não ouvi na narração ontem, que é Pablo Maia. Gosto muito dele, eu acho que ele cresceu muito ano passado. Agora ele chegou na seleção. E não foi absurda a convocação dele na seleção. Mas numa situação assim, o primeiro volante aí, você está esperando que ele vire o dono do jogo. Não vi isso. Então isso para mim foi a decepção. O fato que São Paulo foi incapaz de controlar o jogo no seu próprio ritmo, daqueles 8 minutos. Porque isso não é final do jogo. Não pode alegar cansaço nisso aí. O time deveria estar em condições para suportar aqueles 8 minutos com 10 jogadores. Não aconteceu. Eu não vi Pablo Maia tomando conta do jogo no meio campo. Por mais que ele tenha falado que os jogadores também... Quando ele fala na entrevista que os jogadores também queriam que ele não trocasse, me dá uma sensação de insegurança completa. A escolha do Carpini para esse ano do São Paulo, para esse elenco, até pelos detalhes que o Mauro falou, é mais do que arriscada, né? A começar pela situação do capitão, o Mauro falou do Rafinha. O Rafinha é o fenômeno Dorival Júnior num período que ele fez a mesma coisa com o Felipe Luiz, que quando o Dorival Júnior sai do Flamengo, o Felipe Luiz vira uma figura decorativa, até fala algumas coisas sobre os trabalhos, porque ele não consegue mais jogar num nível competitivo pleno, não consegue mais. E a questão do Rames Rodrigues, ela parece até bizarra, porque jogando no sistema do Carpini, nesse sistema com mais 3 atacantes e só 2, o meio campo leviano do Juca, é um meio de campo que tem 2 jogadores contra 5. Normalmente é isso que acontece. E aí, vocês vão me desculpar, mas o time do Carpini cada vez mais me parece o time do Rogério Ceni, no sistema e nas lesões. É muito jogador machucado, é muita trocação, como diria André Rocha, é muito sistema vulnerável, e aí você enfrenta um adversário, como o Mauro falou, melhor que você, porque tem uma coisa, o Talheres é uma equipe, o São Paulo é um bando, é o bando do Carpini, é um bando de bons jogadores correndo para lá e para cá. Né? É um bando. O padrão que o São Paulo tinha com o Dorival se esfarelou. O São Paulo tinha um padrão de jogo. Eu gostaria de acrescentar um aspecto que a gente ultimamente tem esquecido. Essa coisa das 5 substituições, ela é recente, ela é fruto da pandemia. Como seria se ele só tivesse as 2 substituições tradicionais no futebol pré-pandemia? Ele não teria feito a troca? Não sei, porque ele tem as 5 e normalmente não as faz. Né? Ontem talvez ele tenha feito porque ele já teve 3 trocas por lesão. Ele não usa. E, na verdade, o Carpini é um técnico da era pandemia. Ele já é um técnico da era 5 substituições. Né? E, na verdade, ele tem uma dificuldade grande em fazer as trocas. E acho que, no final das contas, nesse duelo, que parece um duelo bizarro, entre Rames e Carpini, mais uma vez os 2 perderam. Assim como foi contra o Novo Horizontino. Os 2 saíram derrotados mais do que o time de Córdoba. Enfim. Vamos dar o resultado da enquete. Como é que está a enquete? Exatamente. Eu ia dar a parcial aqui para a gente mudar um pouco de assunto, já que o São Paulo está tomando o nosso precioso tempo. Quem está decepcionando é mais ou menos como o Mauro falou ali na dica dele. Quem decepcionou mais na estreia? Flamengo contra Milionários lidera, 39%. Botafogo contra Júnior ali pertinho, 35%. São Paulo contra Talheres, 20%. Corinthians contra a Racing. Acho que estão deixando o Corinthians meio de café com leite, 7%. Porque a expectativa em torno do Corinthians não permite decepções. Inexiste. Juca, aproveita, pega o gancho. Você falou um pouquinho, e o Botafogo que está brigando pela liderança da pesquisa, o Textor voltou a falar, mas fez foi a polícia, falou para a Leila baixar as armas, que o Casares is my friend, e tal e tal.
Até onde vai parar o Textor? Que ele dá? Eu tenho um olho lá em cima, né? O que enxerga tudo o que a gente não vê. Até onde vai parar o Textor, Juca? Você que já trabalhou com escândalos e manipulação no futebol brasileiro, nos primórdios e tal. Como é que você está vendo essa era Textor de denúncias com base na inteligência artificial? Veja bem, eu não tenho dúvida nenhuma de que há manipulação de resultados, sempre houve, em algumas épocas mais, em outras épocas menos. Dois dos escândalos no futebol brasileiro foram motivados por apostas. O primeiro, em 82, a máfia da loteria, apostas legais, a loteria esportiva. O segundo, máfia do apito, apostas ilegais. Bem, multiplique isso agora, digitalize isso no novo mundo, não é? Da revolução tecnológica, com a Apostolândia pelo mundo afora. Na NBA estamos vivendo com denúncias também, né? O pivô de um grande time teria sido cúmplice de não fazer o número normal de cestas de 3 pontos que ele faz, e jogou 4 minutos e saiu. Enfim, o outro, o Tatum, que é uma das estrelas do Boston Celtics, que, ao que tudo indica, será o campeão da temporada, dizendo que agora nas redes antissociais reclamam com ele que perdeu dinheiro porque ele não fez os 25 pontos que o cara apostou. Ele disse, virou uma loucura isso aqui, né? Bom, então, eu quero deixar claro isso. Eu não estou dizendo que o esporte ou o futebol, né, o futebol seja um jogo limpo, que não haja manipulação. O que eu estou dizendo é que todas as vezes que alguém denunciou, deu nome, sobrenome e a cara a bater, até para ser processado pelos envolvidos denunciados. O Textor está jogando um bando de suspeitas no ar, quando ele fala que 5 jogadores do São Paulo participaram da manipulação do resultado da goleada que o São Paulo tomou do Palmeiras, ele está pondo os 16 jogadores do São Paulo que entraram em campo aquele dia, sob suspeita, porque ele não citou o nome dos 5. Aí ele diz, não, estou dando a eles o direito constitucional da defesa. Bom, mas quem vai se defender do que não foi acusado? Quem vai vestir a carapuça? De duas, uma. Ou você não fala, ou você fala e mostra. O que ele está fazendo é absolutamente deletério. Absolutamente deletério. A sensação que dá é que ele está querendo cair fora da SAF do Botafogo, passar ela adiante. E está tentando desmoralizar as coisas no Brasil. Ele tem motivos para isso? Ele tem. O Ricardo Teixeira não pode sair do Brasil que a Interpol pega, o Marco Polo Del Nero não pode sair do Brasil que a Interpol pega, o Marim já foi pego, o Caboclo foi banido ou foi posto para fora por assédio, o baiano Edinaldo Rodrigues, igual aos paulistas Marim, Marco Polo Del Nero e ao mineiro Ricardo Teixeira, também também está sendo processado por assédio. Então, na cúpula da CBF, você não confia em ninguém. Então, é terreno fértil para você fazer denúncias. Mas ele está fazendo denúncias baseado num relatório de inteligência artificial, porque o gesto dos jogadores não foi compatível. Eu pergunto, e o Tiquinho? Como foi o gesto do Tiquinho no pênalti que ele perdeu, que daria o 4-1? Tem algum microfone aberto com o caminhão de gás passando na rua? Tem não ou é não o tem? texto. Não é o texto. Muito Não bem. Eu acho que é o Textor. Eu acho que é ele mesmo. Está vendendo gás. Está vendendo gás agora. Ele é muito poderoso e é o rei dos efeitos especiais, né, Zé Trajano? Não, é uma figuraça.
O Texto agora vende gás, TV a cabo. Isso. Entendeu? Ele está envolvido em outras coisas. E aí, então, você acrescente nesse mundo, né? Ainda dei essa nota ontem. As televisões brasileiras, ou controladas por TVs estrangeiras... Um alfajor, um dulce de leite para nós outros acá no estúdio. Bom, tá aí, golpeado por garfos e colheres. Vitória do Tajeres, então. Mas o São Paulo com mais posse de bola, 63%, mais passes certos, 527, mais finalizações também, 11-10. O Tajeres teve mais finalizações ali concentradas no período em que estava com um jogador a mais, né? O finalzinho do primeiro tempo. O São Paulo tinha mais finalizações no primeiro tempo, aí virou nesse momento. Tão criticado o Carpini por algumas pessoas que achavam que ele devia ter usado aquela substituição. Bom, enfim, o Elton vai falar sobre isso já já. Finalizações certas, 4-3. Bolas longas, mais o São Paulo, 57%. Cruzamentos, 23-5. Você gostou do título aí, né? Golpeado por garfos e colheres, Elton. Mas eu falei do azar. Azar realmente perder 3 jogadores no primeiro tempo. E não 3 jogadores quaisquer, mas 3 jogadores importantes da equipe, né? 2 capitães. A tarja foi mudando de braço. Elton, então, o que o São Paulo mostrou de bom? Foi raçudo. Teve ali, especialmente no segundo tempo, foi atrás do resultado. A defesa do Herrera foi espetacular, que a gente viu no final do jogo. Mas o próprio Galopo falou, jogamos abaixo do que podemos. Você concorda? Sim. Primeiro, eu não esperava menos da nossa equipe, né, com relação aos títulos. O sarrafo subiu, eles vão ter que manter agora até o final da Libertadores. Mas eu concordo com o Galopo. Concordo em partes com o Thiago Carpini com relação à análise dele do jogo, mas não concordo com o desempenho do São Paulo, né, de uma maneira geral. Por mais que o jogo ele fosse transformado por conta das lesões, inclusive o próprio Tajeres, né, Edu, também perdeu um jogador lesionado logo no início, e isso modificou até a forma do Tajeres jogar, né? O Girotti, que foi o titular, era um cara mais de área ali, né, funcionando mais como a referência. Aí o Sousa acabou saindo logo no início, né? E isso mudou um pouco até a forma da equipe jogar. O São Paulo tentando jogar, abrindo um pouco mais o campo, né? Fazendo essa largura, como a gente chama, o Lucas aberto por um lado, o Wellington Rato por outro, e aí, coincidência, os dois acabaram saindo. O São Paulo começou a fechar um pouco mais o funil, levou o gol nos acréscimos do primeiro tempo, e aí a gente vai falar se o Carpini acertou ou errou com relação a não substituir, mas o fato é que acabou levando o gol nos acréscimos do primeiro tempo, levou um gol com 11 em campo no início do segundo, e aí foi quando as mudanças fizeram diferença. Você já viu eu falar algumas vezes aqui, né, Edu? Para mim, o Galopo hoje é muito mais jogador para o São Paulo do que o Rames Rodrigues, há um bom tempo. E o Carpini, por opção, acabou não usando o Galopo em algumas partidas, sequer era relacionado. Entrou no segundo tempo e fez o que o Rames não conseguiu fazer, com e sem a bola. Participou do gol do São Paulo e foi um jogador na reta final ali do jogo também importante para o São Paulo tentar o empate. Reagiu muito, foi uma reação tardia. É lógico que influenciado também pelas mudanças, muda o plano tático, porque as características dos jogadores mudam e o Tajeres se aproveitou muito bem disso e consegue estrear com vitória na Libertadores. O São Paulo, que volta à Libertadores, você falou da vontade, né, da raça, da briga, a Libertadores também requer isso. Mas não só isso, precisa talento e organização para vencer jogos. Faltou um pouquinho de cada para o São Paulo conseguir um resultado melhor nessa estreia. São Paulo que vai ter também parada dura contra o Barcelona em Guayaquil. Estádio lotado como foi hoje em Córdoba. As lesões, então. Rafinha, logo aos 20 minutos. Lucas Moura, aos 29. O Wellington Rato, no finalzinho do primeiro tempo. Só que aí o juiz deu 8 minutos, né? Então o time ficou muito tempo com um a menos. Igor Vinícius, Ferreira e Eric foram os substitutos. E Rames Rodrigues tem que ser assunto, né?
Porque ele sai como titular, atrai os holofotes, muitas manchetes, Rames Rodrigues será titular, muito torcedor ficando feliz com isso. Opa, agora ele vai mostrar serviço, vai jogar como jogava ou tem jogado na seleção colombiana. O Muricy Ramalho, em entrevista ao podcast do Casagrande, falou sobre esse tema. Vamos ouvi-lo. Eu fico ligado, porque eu gosto de ver ele jogar. Eu gosto de ver ele jogar. Eu também fui um dos caras que contratou ele. Eu e o pessoal todo lá. Ele, o Lucas, a gente... O treinador tá vendo também. O treinador tá vendo também e ele vai começar a jogar. Porque... Mais tempo ou titular? Não, mais tempo. Titular. 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 Porque é difícil. Nós somos um jogador, Casão. Pô, se o cara me dá 15 minutos, 20 minutos, é difícil para me mostrar, cara. Sabe? A gente tem que ver todos os lados, sabe? Tem que ver o lado físico dele, que o treinador pensa, mas eu também tenho que ver o lado do jogador, sabe? Então, mas eu acho que só uma coisa convence o treinador, é jogar. E quando ele vai para lá, ele joga. Agora jogou 73 minutos, né? Pois é, jogou quase isso nesta quinta-feira pelo São Paulo. Vamos aos números do Rames Rodrigues nessa derrota do Tricolor. Já já a gente mostra para você. Fato é, pelo que diz o coordenador técnico do São Paulo, com tanta história no Tricolor, ele vai ganhar oportunidades para ser titular. Isso é uma decisão até da diretoria, né? Que tanto investiu para ter o jogador. Só que aí, estreia da Libertadores, ele ganha a chance de titular. Não aproveitou a chance, vamos combinar, né, Elton? O Vinícius Nicoletti até usou a expressão a atuação discreta, né?